turma, estamos de volta pelas ondas do Canal Educação para o nosso segundo episódio de hoje, falando sobre ela, sobre a biodiversidade. No episódio anterior, falamos sobre a biodiversidade e a interação com as três camadas: hidrosfera, litosfera e atmosfera. Especificamos o ciclo hidrológico e a contribuição para a vida, para a biosfera. Também falamos sobre os oceanos. E agora, no nosso segundo episódio de hoje, vamos tratar ainda dela, falando da biosfera, só que agora ainda especificando. Isso aqui eu já expliquei para vocês. Aqui o que é isso, professor? É o fundo do oceano, que eu ilustrei na aula passada. Deixa eu fazer a leitura explicando para vocês. Plataforma continental. É a porção do assoalho que chega a 200 metros de profundidade. Apresenta largura variável. É recoberta por sedimentos de origem continental trazidos pelos rios, ventos, enxurradas e geleiras, o que implica a existência de grandes concentrações de recursos minerais. Gente, a plataforma é aquela que eu mostrei na aula anterior. É o fundo raso do mar. No máximo chega a 200 metros de profundidade. É a parte bem rasinha do mar e ela é muito importante aqui para nós, porque é justamente na plataforma continental que nós vamos encontrar o petróleo. E é justamente nessa plataforma continental, no mar, aonde nós encontramos a maior biodiversidade dos oceanos. Repito, é aonde tem mais vida nos oceanos, é na plataforma continental. Após a plataforma, a gente vai descer pra caramba aí na talude, conhecida também como talude continental ou vertente continental. Aí a porção intermediária que cobre sedimentos finos e oceânicos profundamente ditos. Na realidade, a talude, nela, nós vamos encontrar fósseis oceânicos. Olha só, turma. Vestígios de vida marinha de eras geológicas passadas. E lá embaixo, turma, aí, gente, eu vou chegar às fossas oceânicas. Olha aí. Aí são as mais profundas, onde nós temos as depressões abissais, de abaixo da talude, né? E já é a área de encontro das placas tectônicas. As fossas oceânicas são as profundezas do fundo do mar. As fossas oceânicas, turma, são as partes mais profundas dos oceanos. No Oceano Pacífico, aqui vai uma curiosidade, no Oceano Pacífico a profundidade chega a 11 mil metros de profundidade. Gente, 11 mil metros equivale, olha só, a 11 quilômetros de mar adentro. No Oceano Pacífico, ali na região que banha o Chile, aqui na América do Sul, mas isso dentro do Pacífico, né? A gente encontra uma grande profundidade chamada de Fossas Marianas. E essas Fossas Marianas é a parte mais profunda de todos os oceanos. E ainda no fundo do mar, olha uma curiosidade também aí, já no final. Nós temos a chamada dorsal oceânica, que são cordilheiras submersas do fundo do oceano. Cordilheiras, professor, você quer dizer o quê? Que são grandes montanhas. Espera aí, montanhas no fundo do mar? Exatamente. Professor, eu pensei que só tivéssemos montanha aqui fora. Não, nós também temos grandes cadeias de montanhas que ficam debaixo d'água, que ficam no fundo dos oceanos. Um exemplo de uma grande cadeia de montanha no fundo do mar é bem no meio do Oceano Atlântico, o nosso oceano. Gente, se você pudesse atravessar o Oceano Atlântico, você encontraria uma grande cadeia montanhosa, é a dorsal mesoatlântica. Olha o nome dela, dorsal mesoatlântica. Vamos fazer, olha, as imagens de satélites, devido ao aprimoramento dessas imagens, ela consegue captar no fundo do oceano
a dorsal mesoatlântica. É uma grande cadeia que chega a emergir, viu, gente? Formando ilhas. No fundo essas montanhas que eu estou te falando, no fundo do mar, elas chegam a emergir, formando cadeias montanhosas no fundo do mar. Olha só a curiosidade, interessante, né? Poxa, essas cadeias montanhosas aí no fundo dos oceanos. Gente, interessante. Vamos embora. Aí já expliquei para vocês. Agora eu queria bater um papo sobre a vida nos lagos. Acompanhe a leitura. Lagos são depressões naturais da superfície da Terra que contêm permanentemente uma quantidade variável de água. Essa água pode ser proveniente da chuva, de uma nascente local, de um curso de água, um rio, né, como rios, e glaciares, geleiras que desaguem nessa depressão. Professor, você está falando aí sobre o lago, né? Exatamente. O que é um lago? Olha para a imagem que tu vai entender. Aqui eu tenho uma água, ok? Aqui eu tenho a água. Aqui eu tenho a depressão. O que seria essa depressão? É o buraco, gente. Então você tem uma superfície e nela você tem um buraco. Eu vou até fazer uma ilustração, ó. Aqui seria a depressão, olha só. E a água acumulada nessa depressão, ou seja, nesse buraco, seria um lago. Então, um lago é uma grande massa de água cercada por terra que fica nos buracos, ou seja, nas depressões. Então, para ter um lago, professor, eu tenho que ter uma depressão, uma parte baixa, beleza? E além de ter essa parte baixa, essa depressão, eu tenho que ter água dentro. Água dentro. E aí eu tenho um lago. Então, observa bem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, lago. Vou até anotar para vocês. Lago, massa de água acumulada nas depressões. Já sei, professor, depressões são os buracos, né? E o que é uma lagoa? Ó, gente, uma lagoa é o diminutivo de lago. Lagoa é um pequeno lago. Só isso? Gente. Lagoa é um pequeno lago. Quando você tem quilômetros e quilômetros de água acumulada, é um lago. Agora, quando você tem um pequeno lago, que você vê ele todinho ali, ou quase todo, é uma lagoa. Aqui no Teresina nós temos as Lagoas do Norte, porque são pequenas. Lá em Luiz Corrêa, entre Luiz Corrêa e Parnaíba, nós temos a Lagoa do Portinho. Você vê praticamente ela toda, ela é pequena, né? Beleza. Aqui nós temos os tipos de lagos, que é bom a gente lembrar aqui, os tipos de lago. Aí eu tenho os lagos artificiais, que foi o homem que fez. Os lagos artificiais, deixa eu só corrigir aqui. Os lagos artificiais é o que nós chamamos de açudes. Todo lago que o homem faz é um açude. Como é que o homem constrói um açude? Represando um rio, fazendo uma barragem, formando um lago. Ou então cavando um buraco, esperando a água acumular. Açudes são lagos artificiais, feitos pelos homens. Nós temos lagos ribeirinhos, que ficam na beira dos rios, na margem se formam muitos lagos. Nós também temos lagos fluviais, que se formam dentro dos rios. Às vezes o rio ele abre formando um lago dentro dele. A Lagoa do Portinho ela foi feita dentro do rio Portinho. E, professor, ali é um rio? Exatamente, ali é um rio que se abriu formando a Lagoa do
Portinho. Ela é chamada assim, Lagoa do Portinho, porque é lagoa dentro do Rio Portinho. Ali é uma lagoa fluvial, dentro do Rio Portinho. Nós também temos lagos marinhos, ou seja, que ficam próximos dos mares ou costeiros. Nós temos lagos glaciais, quando a água que acumulou dele vem de geleiras. Nos países que tem muito acúmulo de gelo, como o Canadá, o norte da Europa, esse gelo lá das geleiras, quando derretem, pode cair nos buracos, nas depressões, vamos dizer assim. Aí a água que acumulou ali naquele lago vem do derretimento das geleiras. É por isso que são lagos glaciais. Nós também temos lagos vulcânicos. Que história é essa, professor? Lagos vulcânicos são lagos que se formam em antigas crateras vulcânicas. Olha só, antigas crateras vulcânicas. Bom, turma, e a vida nos lagos? Ah, meus amigos, é chamado de vida lacustre. Nós temos as Vitórias Régias, e nós temos aí as plantas típicas de lagos, né? Nós temos aí as herbáceas que se formam. Na margem dos lagos, nós temos aí a vegetação ribeirinha, ou de galeria, ou mata ciliar, como queiram. Na beira dos lagos, nós temos uma grande biodiversidade. Sem falar da piscosidade dos lagos. O que é isso, professor? Piscosidade. A piscosidade é a capacidade de ter peixes, a quantidade de peixes. Existem lagos muito piscosos. Não é de piscar o olho, não, gente. Quando eu falo piscoso, é porque tem muito peixe. A piscosidade de um ambiente aquático, pode ser um rio, um lago ou mar, a piscosidade é a propriedade de ter, o quantitativo de ter peixes. E nos lagos, turma, muitos lagos, nós temos uma piscosidade boa. Isso faz com que acumule muitos peixes. Isso é utilizado muito para pesca. Beleza? 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, Canal Educação, falando sobre biodiversidade e tratando da relação da vida com a água. E aqui em especial falando sobre o lago e o pequeno lago, a lagoa, que são massas de águas acumuladas nas depressões, ou seja, nas partes baixas da superfície. E aqui eu mostrei para vocês os tipos de lago. E tem mais lagos aqui. Acompanhe a leitura. Lagos tectônicos. Água acumulada nas deformações da crosta. São lagos de origem vulcânica também, com águas que acumulam antigas crateras de vulcões extintos. Porque, gente, os vulcões, quando eles deixam de entrar em erupção, olha só, os vulcões, quando deixam de entrar em erupção, as suas crateras ficam aquele buraco, ó. É mesmo, ó, professor, uma cratera é um buraco. Se o vulcão não entra mais em erupção, a cratera fica, a água da chuva cai, infiltra e acumula na antiga cratera do vulcão. Não esquece, o vulcão fica extinto, não funciona mais, não tem mais gás e nem magma. Fica a sua cratera, vai acumulando água, aí essa água acumula e formando um lago na antiga cratera do vulcão. Eu tenho lagos residuais, que correspondem a antigos mares de águas salgadas. Gente, porque às vezes os mares se formam, os mares. Aí ao longo de milhares de anos, esses mares vão secando e a água fica acumulada ali. O resíduo, o que é o resíduo? É uma sobra de água de antigos mares. Aí formam lagos salgados. O mar de Aral, por exemplo, é considerado um grande lago salgado. Então, eu tinha um mar que foi secando e a água que ficou, ou seja, uma sobra, um resíduo, essa água ela foi acumulando nas depressões, formando lagos residuais. Lagos de depressão são acumulados em depressões do relevo. São os mais clássicos, né? Porque os tectônicos é em antigas deformações, os residuais, antigos mares. E lago de depressão é quando eu tenho classicamente mesmo um buraco, a depressão, aí essa água acumula no relevo. E eu tenho um lago de origem mista, que às vezes combina vários fatores, né, para acumular água. Professor, no Brasil, nós temos muitos lagos? Não. O Brasil ele é pobre em grandes lagos. Porque o Brasil não tem muitas depressões, grandes buracos dentro do Brasil. Nós temos lagos? Temos, mas mais na beira do rio, dentro do rio, ou os artificiais que o homem fez, ou então lagos costeiros, como a nossa Lagoa do Postinho. Em vários lugares do Brasil, turma, nós temos os lagos costeiros. E esses lagos costeiros, eles se formam ali no encontro dos rios com os oceanos. No Brasil é muito comum no litoral nós temos lagos e lagoas. Aqui no Nordeste também é muito comum no encontro dos rios com o mar nós temos muitos lagos e lagoas. É impressionante a quantidade desses lagos e lagoas que se formam aqui no Brasil. Beleza, turma? E agora eu vou falar sobre o lençol subterrâneo. Acompanhe a leitura. Lençol subterrâneo é água acumulada no subsolo, devido à infiltração das precipitações, que a gente já viu o que é. Precipitações é água que cai das nuvens. Ocorre principalmente em terrenos sedimentares. O lençol subterrâneo é dividido em freático e cativo. Lençol subterrâneo, turma, é água acumulada no subsolo. E essa água veio de onde? Da chuva, que infiltrou. Se nós olharmos a imagem aí, nós temos o freático, o cativo. Marcelo, eu estou vendo aqui embaixo dessa imagem, esses pontinhos azuis aí, é a água no subsolo, turma. É o lençol freático, essa água foi acumulando devido à infiltração. O lençol subterrâneo, eles são importantes porque eles formam as nascentes dos rios e dos próprios lagos. O Brasil ele é rico em água no subsolo.
Por quê? Porque chove bem na maior parte do Brasil, predomina terrenos sedimentares, como eu bem falei. E os terrenos sedimentares, são terrenos de boa infiltração. Há uma boa infiltração nesses terrenos. Então, a água da chuva cai, infiltra, formando o lençol subterrâneo. Como eu te falei, ele serve para as nascentes. No deserto, eles formam aqueles poços jorrantes e acumulam água chamados oásis, que é aquela água que aflora do lençol subterrâneo. Então é comum, sim, nós temos grandes lençóis subterrâneos no Brasil. Aqui no Piauí, por exemplo, eu tenho ali no sudoeste, no Vale do Rio Gurgueia, um grande lençol, conhecido como Lençol do Gurgueia, lá no sul do Piauí, ali no sudoeste, melhor dizendo. E esse lençol do Gurgueia, ele é muito utilizado para a agricultura. Vocês sabem que a região sudoeste do Piauí, Bom Jesus, Parnaguá, Santa Filomena, Jerumênia, e vai embora, todas essas áreas aí, nós temos hoje a plantação de soja, de grãos. Os gaúchos, principalmente, vieram para o Piauí, e a partir daí eles começaram a plantar, utilizando a água para irrigação, e parte dessa água veio do subsolo, é o lençol do Gurgueia. Então o Brasil ele é muito rico em água no subsolo, isso ajuda a vida, né, turma? Ajuda a vida porque essa água do lençol subterrâneo, ela sai das nascentes. Queria que vocês anotassem 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, falando sobre lençol subterrâneo e a importância deles para a biosfera. Biosfera, é isso mesmo. Nós temos uma grande biodiversidade. Isso mostra que o Brasil também, por ser rico em grandes lençóis subterrâneos, isso ajuda na formação das nossas nascentes. E na formação das nascentes, nós temos os rios, os lagos. É um dos motivos, turma, que faz com que o Brasil tenha muitos rios, porque é rico em lençol. Rico em lençol subterrâneo, dando a ele aí uma grande biodiversidade. É, Brasilzão das suas riquezas naturais. Agora eu queria bater um papo sobre a vida no gelo. Olha essa imagem aí embaixo, gente. Você tem os pinguins. Obrigatoriamente, se eu estou vendo pinguim, aí é o quê? Antártica. Os pinguins são animais endêmicos. Que é isso? Eles só existem num lugar. Naturalmente, né? Antártica. Claro, os pinguins eles migram. Vão buscar águas quentes. Mas o seu nicho, o seu habitat é a Antártica. Eu só tenho pinguim na Antártica. No polo sul do planeta. Em cima vocês estão vendo aí um iceberg. A parte submersa e a parte emersa do iceberg. Acompanhe a leitura. Iceberg são constituídos primordialmente de água doce, conquanto não puramente, dado que podem trazer em seu interior outros corpos de animais fósseis ou não. Além de confundir com banquisas, plataformas de água do mar congeladas no inverno. Professor, o que são icebergs? São grandes blocos de gelo doce que se formam nos oceanos. Olha a imagem de cima. A imagem de cima, turma, você tem um iceberg. E na parte de baixo, você tem uma banquisa. A banquisa é a parte de baixo. Você tem aí uma placa de gelo originada do congelamento do mar. Para você entender melhor, eu vou fazer aqui uma ilustração. Preste atenção. Imaginemos o continente e o mar. Olha só. Eu vou colocar aqui o mar, que é o oceano, o mar. E aqui eu tenho o continente. Beleza. Continente. Aí a água da neve vai caindo, a água da neve vai caindo, a neve caindo. Aí acumula aqui uma grande quantidade de neve, ó, no continente. Aí essa neve vem e ela avança. Aqui é a neve, ó. Aqui é a neve, ó. Aqui é neve. Vocês estão vendo neve aí. Beleza. Aí com o passar do tempo, eu vou lá ilustrar aqui agora, ó, turma. O que vai acontecer nesse mesmo lugar, ó. Ó. Com o passar do tempo, esse bloco de neve vai quebrar, ó. Vai ficar aqui o bloco de neve. Bloco de neve. E aqui ela quebra, ó. Aí quando ele quebra, ó, aí forma o iceberg. Olha aí, o iceberg. Ah, Marcelo, então os icebergs, aqui eles, né? Os icebergs são originados da quebra de antigas geleiras. Você viu a neve caindo, formou esse imenso gelo que invadiu o mar, depois ele se desmembrou formando os icebergs. A banquisa é o seguinte, eu tenho o mar, vou colocar aqui um barquinho, né? E devido à temperatura baixa, congela aqui nessa parte, ó. Ao congelamento da superfície da água. Aqui é a chamada banquisa. Banquisa. Banquisa é quando há um congelamento superficial da água dos oceanos.
Então eu vou deixar aí para você anotar, que isso é importante. 3 minutos, por favor. Ok, de volta pelas ondas, mostrando aí a formação das banquisas e dos icebergs. Professor, a vida encontra-se também nas geleiras. Exatamente. Em todos os lugares do planeta você encontra vida. Claro, não com grande biodiversidade. Nos desertos, nas montanhas, nas geleiras. A vida se espalha por todo o planeta. Agora, turma, eu queria bater o papo sobre os rios. Ah, esses aí é que tem muita vida mesmo, né, professor? Exatamente. Olhando para a imagem, eu estou vendo aí lá na parte alta, o curso superior. Olha a imagem. As nascentes dos córregos que vão se juntando, se conjugando, se unindo, até formar os rios que vão formando, que cai no rio principal, que chega a desaguar nos oceanos. Acompanhe a leitura. O rio é uma corrente natural de água que flui com continuidade. Curso de água. Possui um caudal considerável e desemboca no mar, no lago ou no outro rio. E em tal caso, denomina-se afluente, né? Pode apresentar várias redes de drenagem. Olha, a imagem de estudo, ela fala por si. Você tem aí um rio, que é um curso de água doce. E esse curso de água doce, ele se forma a partir das nascentes, formação de córregos que vão se unindo
formando riachos, até formarem os rios. Os rios, gente, são verdadeiras artérias de vida pelos continentes. No seu leito, nós temos uma grande quantidade de seres vivos. O Brasil é onde nós temos a maior quantidade de rios do mundo, principalmente na bacia amazônica. A vida nos rios você vai encontrar na margem, na vegetação ribeirinha chamada. Além das margens nos rios, nós vamos encontrar também no seu leito, no encontro dos rios, no encontro do rio com o mar, até nas nascentes, que são áreas de brotamento de água, nós também temos uma grande biodiversidade. Então os rios, gente, eles apresentam, porque eles distribuem a água no continente, transportam sedimentos, que essa é a principal função do rio, é transportar sedimentos. 3 minutos, por favor. Ok, de volta pelas ondas do canal Educação. A vida se encontra em todos os lugares, mas encontra-se mesmo. Olha só, como eu já tinha falado, os rios ele formam afluentes, que são rios menores que caem nos principais. A confluência é um encontro dos rios. A foz é o final dos rios. A jusante é quando você está descendo, navegando a favor da correnteza. São conceitos, gente. Afluente é um rio que cai no maior. Confluência, o encontro dos rios. A foz, o final dos rios.
E a jusante é navegar descendo os rios. O leito é onde ele deita suas águas, as margens, as laterais dos rios. A montante é subir o rio e contra a correnteza. A nascente é onde ele surge, lógico. E o talvergue é a parte mais profunda do seu leito. É chamada de talvergue. É a parte mais profunda. Beleza. Olha só. No Brasil, gente, nós temos poucos lagos, como eu já falei. Todos os rios caem em afluentes que acabam terminando no mar. No Brasil, predominam foz sem ilha, estuário. Os rios são de planalto. E as chuvas, principalmente nos verões e outonos no Brasil. Beleza. Olha, gente, na realidade, a biodiversidade ela se forma principalmente em áreas onde tem mais água, temperatura elevada. Temperatura elevada. E o Brasil tem calor para fazer fotossíntese, tem raios solares. O Brasil tem muitos solos férteis. O Brasil tem muita biodiversidade. Aqui para nós é a maior biodiversidade do planeta. A maior biodiversidade do planeta. Por quê? Muita água nos rios, no subsolo, nos oceanos, no oceano, né? No caso, o Oceano Atlântico. Então é um país muito rico, gente. Essa biodiversidade se dá devido a essa presença da água. Lugares úmidos e quentes normalmente têm grande biodiversidade. Lugares mais secos ou mais frios, aí, gente, você já tem uma menor biodiversidade. Então é importante nós entendermos a importância da biodiversidade no Brasil devido à presença de muita água. Isso daí é um fator importante. Só que muito dessa biodiversidade vem se perdendo porque a gente está poluindo os rios, os nossos lagos, os nossos oceanos. E tudo isso, de certa forma, prejudica esse fator que nós estamos vivendo em grande biodiversidade, que está sendo comprometido com a perda, comprometido com a biodiversidade do nosso país. E isso a gente precisa encarar com mais seriedade, entender que essa biodiversidade pode um dia se perder. E aí, se nós perdermos essa biodiversidade, é preciso que a gente entenda que quanto mais a biodiversidade, mais importante até para a nossa economia. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Biodiversidade e a relação dela com a água. Biodiversidade e a influência dos rios, das geleiras, do subsolo, dos oceanos, dos mares, do ciclo hidrológico para a vida no planeta. Muito obrigado pela atenção, dedicação, anotação e concentração. Tenham um bom resto de noite, um bom final de semana e até a próxima aula. Valeu, turma!